Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu faço parte da equipe da Service Up. Hoje eu vou estar apresentando um de nossos módulos para vocês, que se trata do Dynamic Field File System, tá? Para contextualizar vocês, o que esse módulo faz? Ele adiciona uma nova configuração no TRS que permite a gente criar campos dinâmicos do tipo de anexo, tá? Eu tô aqui com o nosso ambiente aberto, né? Nosso ambiente de teste. Para poder fazer a criação desse campo, eu vou vir aqui dentro de administração, vou acessar campos dinâmicos. Aqui eu já criei um de teste, tá? Mas só para mostrar para vocês, ó, aqui eu vou adicionar o nome dele, que é o nome que fica dentro do código. Aqui eu vou colocar o rótulo. O rótulo nada mais é do que como eu posso dizer? O que vai ficar sendo exibido para o usuário, tá? Então eu vou colocar aqui teste de anexo. E são esses campos que eu vou preencher por hora, tá? Se eu vim aqui salvar, eu vou precisar vincular esse campo a alguma tela para ele aparecer pra gente, né? Então, eu vou vir acessar aqui nas configurações do sistema e vou colocar ele na action do agente ticket phone, que é na abertura de chamados via fone. Ó, eu já inseri ele aqui e eu deixei ele como habilitado. Se eu vim aqui, ó, aqui no caso eu já abri um chamado, mas se eu vim aqui em chamados, novo chamado via fone, esse campo vai ser exibido aqui dentro, tá? Então, vamos simular a abertura. Eu vou colocar aqui os dados, né? Vou colocar aqui um usuário da Service Up. Vou colocar um serviço de dúvidas. Aqui, eu vou adicionar a fila Postmaster. E eu vou colocar um anexo. No anexo, eu vou colocar aqui o agente Zoom, que é um documento que eu tenho baixado. E aqui no texto eu vou colocar de teste. Quando eu criar esse chamado, ele vai estar aqui, né? Se eu vim aqui no histórico, esse campo, ele foi preenchido, só que eu não tenho acesso do que foi preenchido nele. Então, para isso, a gente vai precisar adicionar esse campo dentro das informações do chamado. Então, eu vou copiar e colar essa action aqui, ó, agente ticket zoom. Então, eu vou voltar aqui em configurações do sistema, colocar agente ticket zoom e vou adicionar o Dynamic Field. A partir disso, eu vou buscar o nome do campo, né, que é o Dynamic Field File System 1, e vou adicionar ele nessa configuração. Bom, adicionei, eu vou fazer aqui a implementação dessa configuração. Quando eu recarregar a página, esse valor vai estar aqui, ó. Então, se eu vim aqui, ele vai baixar o arquivo que eu coloquei. Então, eu baixei, ele abriu aqui para mim. Agora, tem outro exemplo também. Existem casos de que só uma simulação. Eu tenho uma planilha e eu quero que o usuário tenha acesso a essa planilha para depois ele preencher de acordo. Então, eu consigo anexar um modelo, né, para o usuário estar utilizando. Para fazer isso, eu vou pegar aquele mesmo campo dinâmico que eu criei, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, campos dinâmicos. Aqui, ó, Dynamic Field File System. Aqui, ó, a gente tem essa função que se chama arquivo padrão. Para essa função funcionar, tanto que se a gente ver aqui na documentação, eu preciso de um caminho pré-definido dentro do servidor. Cadê? Aqui, ó, esse aqui, ó, /opt, /otrs, /var, /httpd, htdocs. Eu já abri aqui o nosso servidor, eu vou limpar aqui. Bom, e aqui eu vou entrar no diretório, né, que foi o informado. Caso você esteja usando o OTRS, né, o Zenonium versão 6, você vai substituir aqui o Zenonium por OTRS. E aqui eu vou seguir esse caminho. Dentro desse caminho, eu criei uma pasta chamada anexo, tá? Então, eu vou dar um CD nessa pasta. E aqui, eu já criei um arquivo chamado teste. Então, eu vou visualizar ele com vocês, só para vocês verem o conteúdo. Coloquei aqui, né, teste do anexo. E aqui, eu vou sair desse arquivo. Para poder inserir esse arquivo dentro do campo dinâmico, eu vou precisar colocar o caminho dele.
Então, como eu falei, ele já considera esse caminho aqui, então eu vou colocar só o nome do que vem depois dele, que no caso seria barra anexo, barra teste.txt. Se eu vim aqui e salvar e finalizar, no momento que eu vim aqui em chamados, novo chamado via fone, ele vai trazer esse campo. Então, se eu baixar, ele vai vir aqui, ó, teste do anexo. Então, essas são as duas funções que a gente tem dentro do módulo Dynamic Field File System, tá? Bom, de modo geral, é assim que a gente configura o Dynamic Field File System. E eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente através do nosso e-mail, que provavelmente vai estar dentro da descrição.